por estado, esses dados se mantêm no país inteiro. Então, cabe agora ao SUS, o Ministério da Saúde, ver que orientação vai fazer com o uso de albumina, porque nos próprios dados deles, você verifica um aumento de mortalidade que é no mínimo de 7 vezes maior entre os pacientes que recebem albumina, grandes queimados e médios queimados, comparado com soro fisiológico. Bom, então o uso de albumina em pacientes classificados como médio e grandes queimados está associado a grande aumento da mortalidade. Não há evidências que comprovem a efetividade do uso de albumina nessas situações clínicas. Quer dizer, você tem uma opção aí onde o paciente morre menos e que custa 50 vezes menos. Ok? Então, a gente poderia ficar aqui uma semana falando, porque o Centro Cochrane do Brasil já preparou e publicou na Cochrane 360 revisões sistemáticas, preparou para o Ministério em torno de 100 revisões sistemáticas já, e tem condição de trabalhar com isso, porque nós juntamos tudo, né? O aluno faz o mestrado dele, o outro faz o doutorado, o outro faz o pós-doutorado, e enquanto você ensina os mais novos nos ensinam, e a gente tenta ajudar um pouquinho a defesa do interesse aí dos pacientes de maneira geral. Esse aqui é um outro estudo, eu vou encerrar porque o tempo está terminando, que é para uma situação muito frequente no país também. Aproximadamente 5 a 10% dos pacientes acima de 60 anos têm uma degeneração da mácula ocular e começam a ficar cego. O tratamento, um deles, chama terapia fotodinâmica, custa mais ou menos R$20 mil por paciente. A gente viu lá na Unifesp que o pessoal estava usando uma outra droga, que é o Avastin, né? O bevacizumab, com injeção local. Eu fiquei muito entusiasmado porque eles estavam gostando da ideia e porque você pega uma ampolinha que custa também R$5 mil e dilui em 350 doses. Falei, bom, então no mínimo esse custo pode cair 350 vezes. Para minha surpresa, não só você pode fazer isso, como a droga é 30% a 40% mais efetiva do que a tradicional. De forma que o custo chega a cair 1000 vezes. Então vejam vocês, se eu tenho 1 milhão de pacientes com a doença, a 20 mil dá 20 bilhões, tá certo? Agora, se eu divido isso aí por 1000, eu com 20 milhões, eu trato todo mundo. 20 bilhões é impossível, mas 20 milhões está dentro do nosso poder aquisitivo. Ok? Então, tem coisas que não só reduzem o custo, como aumentam muito a eficiência. Então, e cada situação dessa, eu diria, é uma ameaça para a saúde financeira do SUS. E para encerrar, por outro lado, nós fizemos uma série de pesquisas, por exemplo, prevenção de pré-eclâmpsia, que é a pior doença, uma das piores doenças que pode ocorrer na gravidez, na gestação, e mostramos que a aspirina previne pré-eclâmpsia, não muito, reduz a incidência de 6% para 5%, mas do ponto de vista de saúde pública isso é efetivo. E depois fizemos uma revisão sistemática que já tem 10 anos e está sendo atualizada por nós há 10 anos na Cochrane, que mostra que cálcio, que não custa nada, que a gente dá assim de concha, eu que sou nefrologista, né? Damos de concha para o paciente levar para casa, da barrica, 2 gramas por dia reduz a incidência de pré-eclâmpsia e complicações da pré-eclâmpsia na gestação em mais de 30%. Isso foi publicado em 1998, primeira vez. Já tem 11 anos. Avaliamos quantos por cento das pacientes do SUS nas maternidades e escola, em 2 em São Paulo, ano passado, e só 10% das pacientes estão recebendo estímulo para tomar cálcio. Porque não tem custo, não tem interesse econômico por trás, não se divulga. Então nós estamos agora planejando fazer comprimidos revestidos de ouro, cobrar assim uns R$5 mil por comprimido, para ver se alguém entra na justiça para poder tomar cálcio durante a gestação. Muito obrigado. Obrigado, professor Álvaro, pela sua brilhante explanação. E ele que nos trouxe aqui exemplos, né, de práticas, de casos, e que nós, gestores
estaduais, municipais, nos deparamos todo dia, né, quando somos acionados com mandatos judiciais, para que possamos atender pacientes com medicamentos que ainda não têm uma evidência terapêutica comprovada e que nós somos obrigados aí de atender, né, e que acredito que essas discussões que estão sendo feitas constantemente pelo CONAS, CONASEMES, a tripartite, que a gente possa, de fato, evoluir para esse caminho, comprovadamente aqui colocado pelo professor Álvaro, que eu acredito que seja o caminho mais eficaz. E na sequência aqui, então, vamos passar para o doutor Cláudio, coordenador da Comissão para a Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, porque ele também faz sua explanação. Boa tarde. Inicialmente, eu quero dizer que eu estou triplamente feliz aqui. Em primeiro lugar, pela facilidade que eu vou ter nesse momento, depois das apresentações brilhantes que me antecederam, que falam da base justamente do que se trabalha na incorporação. Em segundo, pelo momento em que eu vinha trabalhar com incorporação no Ministério da Saúde, muito recentemente, em que essas coisas que foram apresentadas aqui já têm um grau de maturidade bastante elevado, tanto do ponto de vista do registro dos produtos, quanto, como foi bem ilustrado pelo professor Atala, da incorporação pelo Ministério da Saúde da ótica de trabalhar com a medicina baseada em evidências, com a ciência como base para as suas decisões. Em terceiro, eu diria nesse momento mais importante, por estar aqui, por ver que a maturidade e organização dos secretários estaduais de saúde para olhar para esse tema, para se preocupar com esse tema. Eu sei que a preocupação não é nova, mas a novidade é a possibilidade de que ele se transforme em alguma coisa que muda práticas, que deste momento aqui possam sair novidades organizacionais e decisões das secretarias estaduais de saúde, portanto, do SUS. Opa, não é aqui. Qual é o botãozinho aqui? Da direita. Aqui. Eu volto aqui ao início da apresentação do Jorge, com uma referência ao tempo de evolução das tecnologias. Então, há um autor que é caracterizado como um estudioso do futuro, futurista, que assinala que no início do século XX, o tempo para uma inovação revolucionária entre a bancada de laboratório e a chegada ao mundo prático era de aproximadamente 40 anos. Na época da Segunda Grande Guerra, cerca de 30 anos. Atualmente, esse tempo está reduzido a algo em torno de 6 meses. Para algumas coisas de tecnologia de consumo de ponta, como os computadores e eletrônicos, esse tempo chega a ser de 6 semanas. De outro lado, vamos pensar na história dos medicamentos. Quando a gente olha para as centenas de medicamentos disponíveis no mercado, ou para os milhares de apresentações, mesmo aqueles medicamentos das nossas listas de medicamentos essenciais, a gente nem sempre pensa no significado do desenvolvimento das famílias de drogas ao longo do tempo. E aqui eu procurei fazer uma lista cronológica com alguns dos lançamentos mais marcantes de medicamentos que têm o seu papel quase inquestionável na história da terapêutica medicamentosa mundial. Poucos desses que aparecem aqui podem ter o seu valor questionado, claro, alguns deles o valor devido à época histórica, e poucos são aqueles que nós conseguimos imaginar fora dessa lista que tiveram o mesmo significado do ponto de vista da evolução da terapêutica. Aqui nós temos praticamente todas as classes de medicamentos, e o que mais chama atenção aqui é que esta lista cabe em uma transparência. Claro, não é uma lista absolutamente exaustiva, mas é uma lista de
pelo menos que eu tentei enquadrar aí, as principais das revoluções. E é interessante observar também que essa lista, para ser elaborada, ela carece de um olhar histórico.